É um fato que vai decaindo a cada instante. Se você notar o texto, você vai entender que eles moravam em Belém. Elimeleque e também Noemi, eles residiam na cidade de Belém. O significado da cidade de Belém é casa do pão. O texto vai dizer que eles morando na casa de pão, não havia o que comer, não havia pão, não havia alimentos. Por esta razão que eles decidem descer a terra de Moabe. Porém, é interessante nós notarmos que o nome de Elimeleque significa meu Deus é rei. E ele é casado com Noemi, que também traz um significado muito maravilhoso, que é encantadora e agradável e suave. Então você entende que a família está se iniciando muito bem. O marido tem um nome que Deus é rei, e o significado do nome da mulher é encantadora, é agradável. Está se iniciando bem. Porém, alguma coisa está acontecendo com eles na cidade. Alguma coisa está acontecendo no início desta família, porque eles começam a dar nomes aos filhos que não são agradáveis. Como pode alguém colocar nome aos seus filhos? E eles, na época, antes de colocar qualquer nome em alguém, eles sabiam do significado dos nomes que eles colocavam em seus filhos. Hoje, muitas pessoas não procuram entender quais são o significado dos nomes que dão aos seus filhos. Mas antigamente, as pessoas via situações, analisava a sua vida contínua e assim então colocava nome sobre os seus filhos. Eles colocam o nome de um filho que é adoentado, um filho enfermo. Quem colocaria o nome de um filho desse significado, se eles sabiam o significado daquele nome? Ora, alguma coisa está acontecendo nesta família que não está conduzindo bem, não está andando bem. Aí nasce o segundo filho, mas as coisas não mudam. Parece que vai piorando a situação familiar, porque o nome que eles vão dar ao segundo filho é um nome que é Quileon, que significa aquele que falha, aquele que aniquila, ou seja, que destrói completamente, extermina. Eu não sei qual eram as situações que eles estavam vivenciando, eu não sei quais era a situação familiar, mas as coisas não estavam caminhando bem. Para um filho adoentado, enfermo, para outro filho é aquele que só traz falha, tristeza, angústia e dor, que extermina a alegria, que acaba com a paz. Ora, se os pais colocam o nome dos seus filhos com esses significados, certamente alguma coisa não está ocorrendo bem. Fora essa situação, a casa que eles estão morando na cidade de Belém, a cidade está passando por um momento difícil de fome. Eles decidem descer a uma cidade chamada Moabe. Se vocês não sabem, Moabe é um dos filhos de Ló, que no momento que veio aquele incêndio, fogo do céu na cidade de Sodoma e Gomorra, que destruiu toda aquela população, que Deus deu uma ordem para Noé e a sua família para não olhar para trás. Porém, a Bíblia diz que a sua mulher olha para trás e ela se torna uma estátua de sal.
Porém, agora está 2 filhas e está Ló escondido. O que acontece é que as filhas têm uma ideia, mas uma ideia diabólica, uma ideia não normal, é embriagar o pai e deitar com o pai. Porém, então, quando tem a criança, o pai e a filha colocam o nome de Moabe, e com o nome do filho, entre o pai e filha, o nome se torna Moabe, que é seu pai, o significado. Eles estão descendo da casa aonde há pão, para descer em um lugar que é seu pai, ou algo que aconteceu na família que não também foi muito bom. As coisas eram para mudar, mas porém, se você for olhar para o texto, você percebe que não muda nada. As coisas começam a piorar, as coisas começam a se tornar mais difícil, porque quando eles descem na cidade, diz a Bíblia que o esposo de Noemi morre, Alimeleque, ele morre. Aí, passando-se alguns tempos, os filhos se casam com Orfa e também com Ruth. O interessante é que o significado de Orfa significa pescoço, ou seja, mudando sempre a direção, porque o pescoço faz você mudar o foco do seu olhar, ele faz você se mover. Então o nome de Orfa significa pescoço, ou seja, não tem um foco, não tem um objetivo, tudo chama-lhe atenção e perde o foco. Então Orfa significa pescoço, aquela que não tem um foco, um objetivo, que segundo a circunstância muda de visão ou muda de foco. Porém, a outra que casa é por nome de Ruth. Ruth é coisa maravilhosa, porque Ruth significa amiga e também companheira. Diante desse cenário, desta família que está passando por uma opressão, você percebe que aparece uma pessoa totalmente diferente, que é a Ruth, que é amiga, que é companheira. As situações começam a ficar mais complicadas. Depois da morte do pai, do marido, veio então a morte dos filhos. Morrem os filhos de Noemi. Porém, na época, muitas pessoas sabem, eu tenho que adiantar aqui para que eu possa entrar no texto, é que na época as mulheres não tinham tanta valorização como nos dias de hoje. A mulher, se ela não tivesse um homem dentro da casa, a situação na vida da mulher naquela época seria totalmente complicada. Por isso que ela dá ordem para as suas noras: volte à casa de seus pais e tente novamente um novo relacionamento e case-se, porque eu já não consigo mais dar luz a filhos. E se fosse por esta situação, os filhos que gerasse, vocês iriam esperar eles crescerem para que vocês pudessem casar. Por isso que ela fala no texto nesse sentido. Ora, quando morrem os dois, Noemi fica totalmente desesperada. É aqui que começa então aquele sintoma da depressão. Se você perceber no texto, ela está totalmente perdida, ela está totalmente abatida. Existe amargura dentro da sua alma por causa dos sofrimentos, e esse sofrimento está deprimindo a vida e a alma dela. E por essa razão ela começa a falar com as suas noras: vamos voltar à minha terra, porque aqui eu não consigo mais fazer nada, mas lá talvez nós podemos conseguir alguma coisa. Mas o texto vai dizer que elas então saem do lugar que estavam. Observe esta frase: elas saem do lugar que estavam, começa a voltar para casa em Belém. No caminho, então Noemi olha para as duas e diz: volte, não venha comigo,
Você percebe que a situação da depressão está agora dominando, porque quer ficar sozinha, quer ficar isolada, porque o processo da depressão vai trazendo o distanciamento das pessoas. O processo da depressão quer deixar a pessoa isolada, sozinha, sem ninguém ao seu lado, e ela diz: olha, volte, não fique mais comigo, vocês não têm futuro comigo. Ela começa a olhar para si e perceber que ela não pode mais nem ajudar as noras e nem tampouco se ajudar. São sintomas da depressão. Sintomas da depressão vai levando as pessoas a pensar que não consegue se ajudar, que não consegue sair da situação que está, que não consegue ver coisas que pode mudar na sua vida. Ela estava então no processo da depressão da sua vida, sem notar, sem perceber. Quando elas ouvem isso, as noras, elas se abraçam e começa a chorar. Começa a chorar. Não vamos deixar você sozinha. Aonde você for, nós também iremos. Porém, Noemi começa a insistir: não, vai embora. E quando ela vai insistindo, uma das noras decide voltar, porém outra permanece, que é Ruth. O significado do nome Ruth é amiga. O significado do nome de Ruth é companheira. Amiga está com você em qualquer situação da sua vida. Companheira está com você, ou companheiro está com você diante de qualquer situação da vida. O nome de Ruth é amiga e companheira, e ela vai dizer: olha, você vai voltar, eu também vou voltar com você. Aleluia. Aonde você deitar para dormir, eu também vou deitar com você. Ou seja, se você deitar debaixo da ponte, eu também vou estar com você debaixo da ponte. Se você não tiver nada para comer, eu também vou ficar com você sem comer. O que você tiver, eu vou ter. E o que você também não tiver, eu também não vou ter, porque eu vou estar com você e não vou te abandonar. Meu irmão, no momento da dor, da depressão, da ansiedade, dos transtornos mentais da vida, precisa se achegar perto de alguém que seja companheira e companheiro. Quando você perceber que existe alguém que está deprimido, você precisa ser amigo ou amiga. Você precisa ser companheiro ou companheira. Você não pode abandonar, mesmo que as fases da vida dessa pessoa seja totalmente longe do alcance da capacidade que você pode ajudar, mas você pode dar um ombro, você pode abraçar e você pode chorar com ela. É isso que elas fazem. Quando elas percebem, elas se abraçam e choram, porque elas não têm solução, e elas dizem: estamos juntos. Mas outra deixou, mas uma ficou. Sabe o que eu quero dizer aqui para vocês? Que no caminho que ela tomou de volta para a sua terra, iniciou-se o processo da depressão na vida de Noemi. Mas Ruth estava com ela e não iria abandonar. Ei, ora, quantas vezes nós passamos momentos difíceis da nossa vida, que nós precisamos de ajuda, e não é vergonhoso pedir ajuda. Quando você estiver passando por momentos difíceis como este, não é vergonhoso chegar até alguém e dizer: eu não estou bem,
estou com uma angústia dentro da minha alma. O meu coração e o meu ser está gelado. Eu não consigo encontrar paz e nem tampouco alegria. Não é vergonhoso chegar até alguém e conversar e falar o que você está sentindo? E quando você fala essas palavras, que precisa de socorro, que precisa de ajuda, você começa então a ter alguns processos que vai te tirar dessa depressão, desta ansiedade, desses transtornos mentais. Ei, as situações da vida quer te deixar louco, as situações da vida quer te deixar maluco. Às vezes você coloca a mão na cabeça e começa a pensar: e agora o que eu vou fazer? Começa a se desesperar, começa a olhar para todas as áreas e não encontra saída na sua vida. Mas você vai encontrar uma pessoa companheira, você vai encontrar uma pessoa companheiro que vai te ajudar nesta situação. Procure ajuda. E se tiver alguém do teu lado que você está vendo passando por estes momentos, seja companheiro e seja amigo desta pessoa. Orfa deixou e voltou, mas Ruth ficou, porque para Noemi era vergonhoso voltar para a sua terra. Meu irmão, a vergonha, ela nos afeta de uma maneira tão grande, que nos deixa no chão. A vergonha é tão ruim que as pessoas às vezes não conseguem se levantar daquela situação por causa da vergonha. Para Noemi era difícil voltar, porque ela na palavra diz: eu saí daqui cheia, estou voltando vazia. Ela vai dizer: eu saí daqui agradável, eu saí daqui encantadora, agora estou voltando vazia e com amargura. Para ela era uma vergonha voltar. Imagine voltar sozinho, tomar novamente um recomeço na sua vida, um recomeço da sua história. Para muitos é vergonhoso voltar e recomeçar, mas Ruth disse: você não vai passar vergonha sozinha, eu estarei com você junto, passando esta vergonha. Para Noemi era vergonhoso voltar. Para Noemi era vergonhoso recomeçar. Para Noemi era vergonhoso rever as pessoas que ela deixou. E é tão ruim, né, irmãos, quando você está bem, tem uma saúde maravilhosa, as coisas na sua casa estão bem, a sua família está tremenda, maravilhoso, mas de repente começa a acontecer coisas na sua vida, que você começa a perder muitas coisas. Aí você se sente vergonhado ou envergonhada de conversar com as pessoas, porque você, na sua mentalidade, na sua memória e nas suas imaginações, pessoas sabem a situação que estou passando, e as pessoas gostam de comentar a minha vida para outras pessoas. Não alimente esses pensamentos na sua memória ou no seu intelecto. Começa a pensar: eu vou dar uma nova esperança ou uma nova história na minha vida, eu vou recomeçar tudo de novo. Não é vergonhoso recomeçar, não é envergonhoso. Noemi, ela está voltando vazia. E a pessoa que está deprimida, a
pessoa que está má, ela está vazia, vazia de paz, vazia de alegria, vazia de esperança, vazia até de querer viver. A depressão vai levar as pessoas nestas condições. Noemi estava passando por isso, mas ela encontrou alguém para ajudar. Porque você, sozinho, é mais difícil se levantar. Você, sozinho, é mais difícil nós nos reerguermos novamente. É difícil. Mas quando você encontra alguém, você percebe que as coisas podem mudar. Mas como eu percebo? Quando a pessoa está passando por esses momentos, você percebe porque existe um transtorno de humor. Está entendendo? Diga comigo, um transtorno de humor. Sabe o que é isso? É quando a pessoa está alegre no exato momento, apenas alguns segundos, ela está triste. Ela está animada, conversando com você, alegre. Mas quando você dá uma piscada, você percebe que ela está triste, está para baixo. Então esse transtorno de humor, ela vai mostrando alguns processos que você está vivendo. Porque na verdade, esse transtorno de humor, ele faz você ver a sua incapacidade. E ela também te leva a um lugar que vai te trazer solidão. Ou seja, os seus olhares, ou você só vai enxergar aquilo que é distorcido, aquilo que não é a realidade para a tua vida. Tudo que você enxerga está distorcido. Você começa a olhar em sua volta e percebe que as coisas não são aparentemente aquilo que você imaginava. Então aquilo vai trazendo para você tristeza e angústia. Você olha em sua volta, só encontra estas situações. Porém, quando a pessoa está nesse processo, ela começa então a ter a ansiedade, ela começa a ter então o estresse, ela começa então a ter o transtorno mental e também pensamento suicida. Quando ela começa a enxergar tudo em sua volta distorcido, essas características de sintomas começam a inundar a sua mente, começa a trabalhar em seu psicológico, e ela começa a ver tudo distorcido. Como assim? Há esperança, mas ela enxerga que não há esperança. Há paz, mas ela não enxerga que há paz. Há vida, mas ela não enxerga a vida. Ela pode olhar, eu estou falando ela, mas nisso é tanto homem e mulher, e adolescente e criança. E quando ela olha em sua volta, ela vê a sua família, ela vê o seu marido, o seu marido vê a sua esposa, vê os seus filhos, mas aquilo agora está todo distorcido. A pessoa olhar e sentir a alegria de ter a família, ela olha a sua família, ela sente tristeza e angústia por causa da situação. Está pensando desse jeito: eu só faço eles sofrerem, eu só faço os meus filhos sofrer, eu só faço a minha esposa ou meu marido sofrer. Começa a olhar distorcido, a forma que deveria olhar: eu amo a minha esposa ou meu marido, eu amo os meus filhos. Não, ela começa a pensar e ver tudo distorcido. Para ele sentir alegria, para minha família sentir paz, para minha família ser uma família abençoada, é eu saindo no meio
dela, visão distorcida. E essa situação vai levando no processo do suicídio. Percebe uma coisa vai puxando a outra. Por isso, quando você começar a ver as situações da sua vida, sempre olhe diferente, olhe que há esperança, que as coisas mudarão. Eu vou sair desta situação, eu vou me erguer, eu vou me levantar. Porque na vida dessa pessoa, o pensamento que vem é: qual seria o real sentido da vida? Qual seria o real sentido da vida? Ela pensa nisso, e tudo que ela faz, ela não encontra alegria para viver. Qual é? Porque a depressão é a quarta doença do mundo. Ela não é a primeira. Ela está em quarto lugar. E para você ter noção, ela estando em quarto lugar, ela está dominando o mundo. Imagine a primeira doença. Ela sendo a quarta no mundo que está afetando a população humana. E o interessante de tudo isso é que as mulheres têm mais chance de ficarem deprimidas. Nossa, eu tenho que correr aqui. As mulheres são mais fácil para ficarem deprimidas. Então, marido, elogie a sua mulher. Entende? Filhos, elogie a sua mãe. Como assim? Chega em casa, diga que ela está linda mesmo não estando arrumada. Cabelo despenteado, mas diga: nossa, como você está linda. Faz elogio, né? Homens, sempre diga para sua esposa: sem você eu não sei viver. Diga para sua esposa: como eu te amo. Diga: meu amor, que almoço extraordinário que você fez. O cabelo que ela mexer, fala: ficou lindo, nossa, ficou maravilhoso. Até o batom que ela passar, você elogie, tá? Nossa, amor, ficou, ó, top de linha em seus lábios. Elogie as mulheres. Porque às vezes nós não fazemos. Eu estou falando para os homens, eu tenho que correr aqui agora. Eu estou falando para os homens porque as mulheres são mais fáceis, tá? Para ficar deprimida. Percebe que elas vivem o dia de hoje, às vezes vivendo o que já passou há muitos anos atrás, né? Ela fica mal. E nessa hora que os homens, né, o esposo precisa se achegar e ajudar a esposa. Diga: você é importante para mim. Juntos nós vamos vencer. Juntos nós iremos conquistar. Juntos nós vamos avançar. Diga isso. E mulheres, elogie também o seu marido. Elogie também o seu marido. Mesmo que ele não esteja bonito como antes, né? Mas diga como você está bonito. Mesmo que ele não seja, né, magrinho como antes, diga: amor, você está top. Está entendendo? Elogie. E quando o seu marido chegar na sua casa triste e abatido, porque alguma coisa aconteceu no trabalho, ou alguma coisa não deu certo, que ele estava com uma expectativa tão grande, mas não deu certo, ele vai chegar triste, amargurado. Não olhe para ele e diga: eu falei para você que não ia dar certo. Não, olhe para ele e diz: agora não deu certo, mas nós vamos lutar para conquistar junto. Porque
às vezes o marido chega ruim, abatido, e a mulher começa a dizer: eu falei para você que não daria certo, você é teimoso demais, homem. Não, essa hora você tem que, vai dizer para ele: amor, você não conseguiu agora, mas nós vamos lutar e vamos conseguir, em nome de Jesus. Aí a depressão sai dentro da sua casa, sai da sua família. Mas o que causa preocupações e ansiedade que vai trazendo a depressão são as dívidas da vida. Por isso, haja com sabedoria, saiba os seus limites, não compre a mais daquilo que você sabe que não vai conseguir, porque aquilo vai perturbar você todos os dias, que você vai ficar no chão, abatido, desesperado, e é uma grande chance da depressão te dominar. Deixa eu terminar, porque tem a ceia. Olha só, porque o mundo que hoje nós vivemos, ser feliz ou ter felicidade se tornou obrigação e necessidade. Ou seja, nós vivemos num mundo que as pessoas têm que viver sorrindo e alegre, porque quando a pessoa não sorri, quando a pessoa não está alegre, você olha para ela e diz assim: o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa para você? Porque você não sorriu para mim? Porque você está desse jeito? Então há uma obrigação e alguma necessidade no dia de hoje, que todas as pessoas precisam estar sorrindo, estando felizes, e isso vai trazendo uma falsidade interior na vida da pessoa, porque o mundo obriga ela a sorrir no momento que ela deveria chorar e pedir ajuda. Aí ela começa sorrindo, se mostrando feliz para todos, mas dentro da alma dela, dentro do ser dela, está passando com uma grande amargura e tristeza. Mostre o que você está sentindo, porque todos nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Não esconde a dor que você está passando. Procure ajuda. Alguém vai te ajudar. Procure ajuda na palavra de Deus, na oração. E se por acaso você vê que precisa conversar com alguém, procure psicólogo. Procure alguém, conversa com ele, fale o que você está passando, e alguns processos você vai mudar. Mas não esconda o que você está passando dentro de si. Se você pensou: quero me matar, fale: eu estou pensando em me matar. Se você pensou: olha, para mim não tem jeito mais, eu vou abandonar tudo e vou deixar tudo, porque para mim não tem mais jeito, fale. Não tenha vergonha de falar, aleluia, não tenha vergonha, se abra e fale em nome de Jesus. Amém? Eu tenho que parar, irmãos, por causa da ceia. Olha só, quem não é feliz é visto como alguém fracassado e covarde hoje em dia. Se você não está feliz no trabalho, na sua casa ou na igreja, pessoas dizem: ó, é fracassado, é um derrotado, nunca está feliz. Mas ninguém sabe os processos que ela ou ele está passando. A melhor forma é: procure ajuda. Amém? O suicida não procura a morte em primeiro lugar. Ouça isso. O suicida não procura a morte em primeiro lugar, mas o alívio da sua dor.
O suicida, ele não quer se matar, ele quer acabar com a dor que ele ou ela está passando. O suicida busca a morte quando querem, na verdade, uma vida que faça sentido. Entende? Diga: a minha vida faz sentido. Diga: a minha família faz sentido. Diga: os meus filhos, aqueles que têm, diga: faz sentido. Diga: eu faço sentido na vida. Quando você pensar em pensamentos negativos, diga: Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus me livrou, Deus está comigo, eu tenho sentido na vida. Diga todo dia de manhã: obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Obrigado, Deus, porque eu faço sentido nesta vida. Eu faço sentido na vida para mim e também para minha família. Eu faço sentido, sim. Mesmo que os pensamentos vierem contra você, você diz: eu faço sentido nesta vida. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus. Vamos para a ceia do Senhor.